Agora vamos começar, vamos ouvi-los, né? Vamos começar com a doutora Sônia Lira, que vai falar do seu artigo e um pouquinho dela mesma para nós. Sônia, por favor. Obrigada, Maria Luísa. Obrigada a cada um de vocês que está aqui, os autores desse trabalho, né? Bom, eu inventei essa história de uma gotinha de história porque a gente começou a preparar as histórias para compartilhar e de repente era um oceano de histórias, né? E como fazer para fazer um recorte, para fazer uma gotinha de história que pudesse falar do que nós estamos fazendo aqui hoje, por que nós escrevemos todos juntos uma revista, né? Embasada em sonhos. Então, eu peguei uma gotinha e comecei acionando algumas memórias, acessando algumas memórias. Uma das grandes memórias da história da minha vida foi ter escrito, então, em 1999, o Elixir Vermelho. O Elixir Vermelho é um livro que agora nós estamos preparando a terceira edição dele, em breve, se tudo correr bem, vai estar no ar. Mas o Elixir Vermelho é um estudo de mais de 2.000 sonhos de uma única sonhadora que nós fizemos uma pesquisa, né, falando um pouquinho de cada um desses sonhos, de tal forma que quem lê possa identificar também conteúdos que têm a ver com os seus sonhos. Depois disso, então já se passaram mais de 20 anos, né? Depois dessa primeira ousadia de escrever um livro sobre sonhos, aqui, o Elixir Vermelho. O Elixir Vermelho é o título do livro, mas é também o segredo da flor de ouro, porque Elixir Vermelho e flor de ouro, alquimicamente, é a mesma coisa. Inclusive, a alquimia, nós vamos falar daqui a pouco, né? Vai ser o tema da nossa próxima revista. Eu sei que a Maria Luísa vai falar disso, eu sei, mas eu não resisto a contar que já vai acontecer, né? Por que da revista? A revista, ela começou numa edição online e agora nós estamos no segundo volume impresso. Nós queremos manter o volume impresso. A revista anterior, do ano passado, tem aqui vários autores presentes que trabalharam durante 3, 4 anos preparando uma pesquisa em imaginação ativa para construir a primeira revista impressa. Bom, aí diante dessa questão dos sonhos, eu também queria incluir dentro da classificação junguiana dos sonhos, porque eu não encontrei em lugar algum os sonhos iniciáticos. Então, com isso, eu passei a fazer parte da Sociedade Internacional para Estudo de Sonhos, e em 2019 eu estive na Holanda, num lugar chamado Kerkrade, aliás, lindíssimo, gente, olha, tem que ir lá, né? E dei essa palestra dos sonhos iniciáticos, que também vai fazer parte da minha fala nos artigos. No meio de todos esses sonhos, também a gente precisaria falar um pouquinho, colocar uma gotinha de história na imaginação ativa, porque a imaginação ativa é praticamente o carro forte de todo o meu trabalho, em paralelo com os sonhos, né? Mesmo a própria imaginação ativa, dela, nós podemos, a partir dos sonhos, nós podemos acessar profundas imaginações ativas, e vice-versa. Bom, então, dessa gota de história, né? Depois nós temos aqui, como disse a Maria Luísa, temos um currículo, eu sou professora de todas essas áreas, autora, fiz toda uma caminhada aí, de formação, fiz um mestrado estudando Nietzsche e a morte de Deus, da perspectiva do Jung. Depois, mais adiante, eu fiz aí um doutorado lá na PUC de São Paulo, que tem uma história fantástica, como é que foi que eu fui parar dentro desse doutorado, né? Tem as sincronicidades e umas histórias bem legais. E depois ainda tivemos um pós-doutorado aqui na Universidade Federal do Paraná. Lá na PUC eu estudei Nicolau de Cusa, que é o autor que praticamente inspirou Jung a se apropriar do conceito de símbolo e, com isso, desenvolver grande parte da sua teoria, né?
E a filosofia de Kierkegaard é uma paixão profunda, porque Kierkegaard fala da ética, e da ética, primeira ética, segunda ética, e essa ética toda, sem ela não existe processo, não existe caminho de individuação, né? Ela faz parte da construção de um processo de individuação. E ela vai aparecer nos sonhos, né? É, dando indícios de que em que lugar, em que estágio de desenvolvimento nós estamos através dos nossos sonhos. Então, aqui temos essa pequena apresentação, né? Eu também fiz a formação, então, de analista junguiana, uma formação que durou 5 anos, aqui com a Associação Junguiana do Brasil, e fiz pelo Instituto Junguiano de São Paulo, associado à Sociedade Internacional. Hoje eu sou membro aqui do Instituto Junguiano do Paraná e sou a diretora do ICTIS Instituto, onde a gente quer formar professores, pessoal preparado para levar adiante esse conhecimento, né? E, bom, o que é que nós fizemos com os artigos? Então, para essa revista, eu preparei 3 artigos, porque quando nós começamos, nós fomos vendo quais são os artigos que vão fazer parte, quais são os que não vão, e muito inspirada, eu tomei por base primeira o sonho de Akira Kurosawa, Campo de Trigos com Corvos. Uau, gente, por que isso, né? Por quê? A pergunta que nós temos que lançar aqui é por quê? Por que escrever um artigo dessa forma? Então, eu me baseei nos motivos, em 2 motivos. O motivo Corvos e o motivo Sol, mas nós não vamos falar disso aqui hoje. Isso não é o objetivo. Isso aqui é só uma provocação para a gente saber que nos nossos sonhos, não importa se você tem carreira universitária, se você não tem, quem quer que você seja, de que época que você for, você sonha e esses motivos se repetem, eles vão aparecer nos sonhos. Então, nos sonhos aqui do Akira Kurosawa, né, ele levou muitos anos antes dele transformar o seu sonho, trazer o seu sonho para o cinema e transformar isso em obra de arte. E quem é que estava no sonho do Akira Kurosawa? Nada menos do que Van Gogh, né? Então, um artista criador dentro do sonho do outro. Então, essa é uma pista. Depois, como eu disse há pouco, um outro artigo é sobre os sonhos e os rituais de iniciação. É aqui que foi a minha inserção aí na classificação de sonhos. Por quê? Porque existem sonhos iniciáticos, mas eles são muito raros de aparecer nos sonhos. Então, nessa apresentação, nós acabamos colocando os sonhos como exemplo. Quais sonhos podem exemplificar sonhos iniciáticos ou sonhos que têm dentro de si rituais de iniciação? Então, para que servem rituais de iniciação? Por que eles aparecem nos sonhos, né? Normalmente, bem rapidinho, só para dar uma pista, eles dão indícios de mudanças de níveis de consciência, ou seja, o sujeito está num processo de evolução psíquico-espiritual, e isso, então, aparece nos sonhos. Depois disso, então, ainda fiz aqui um terceiro artigo que fala sobre os sonhos proféticos. O Jung fala sobre sonhos proféticos na classificação dos sonhos, rapidamente, porque como falar de cada uma dessas funções, né? E para falar de sonhos proféticos, aliás, diga-se, deu um grande trabalho fazer isso, porque é preciso primeiro resgatar o que é que significa profecia para nós hoje, né? Nós temos as dimensões teológicas das profecias, mas por que tem sonhos proféticos? Será que alguém hoje ainda tem sonhos proféticos? Será que alguém sabe que, como José do Egito, ou como o próprio Jung, será que o que Jung teve foi um sonho profético? Isso está lá, né? Tem um sonho do Jung que dá indícios disso, e tem autores aí que criticam Jung de um sentido mais ou menos pejorativo, mas que para isso fizeram um trabalho de pesquisa belíssimo, dizendo: Jung é o profeta iraniano.
Então, eu peguei esse autor, né, me apropriei das falas desse autor, porque ele fez uma pesquisa belíssima, só que ele dá uma conotação pejorativa. Eu falei, será que esse tal de Jung era profeta? Será que Deus fala mesmo com as pessoas através dos sonhos? Né? Então, esse é um dos porquês. Nós podemos ainda buscar essa compreensão? Será que Deus fala nos sonhos? Será que os sonhos ainda são um caminho espiritual na vida das pessoas? Tá? Então, essas e outras perguntas foram permeando os artigos. E com isso foram chegando aqui os nossos autores, né? Cada um focando uma área diferente, para fazer um apanhado, para que o leitor possa ter uma série de referências, todas elas já na sua mão, tá? Então, com isso, nós convidamos vocês que estão participando aqui conosco hoje para que venham conhecer esse mundo dos sonhos e já já venha saber o que serão as jornadas de sonhos que nós estamos nos propondo a fazer. Certo, Maria Luísa? Muito obrigada pelo seu convite, pela sua participação. Obrigada, Sônia. Obrigada pela sua fala. Deixou todo mundo com vontade de assistir o que nós vamos ver depois. Eu não vou dar spoiler, só no final. Muito obrigada.